Irmãos, nós estamos na campanha Corredor dos Milagres. Amém? E nós servimos um Deus que opera milagres ainda, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem já foi contemplado aí, já recebeu um milagre já? Levanta a mão, deixa eu ver quem já recebeu algum aí. Então tem que testemunhar, gente. O pastor pergunta se testemunho, ninguém fala, pastor. Tem um monte de gente que tem que vir aqui contar, para fortalecer a fé dos irmãos, sabia? É importante quando a gente recebe uma bênção, um milagre. E é difícil contar porque milagre não se explica, né? Se vive. Mas você precisa subir aqui e falar, irmãos, estava assim e Deus fez assim. Para encorajar, para fortalecer, para que mais pessoas creiam que nosso Deus é o Senhor. Amém? Irmãos, antes de fazer a leitura, eu estava lendo e vendo em relação aos milagres de Jesus. E Jesus, ele teve pouco tempo de ministério. Ele começou com 30 anos, ele foi batizado, e aí começa o ministério dele com o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Um de cada vez para não criar tumulto. Transformou água em vinho. Mas ele operou mais alguns milagres que estão registrados na Bíblia. Há quem fala que é 40 milagres. Há quem diga que são 35 milagres. Eu acredito que seja 40 porque tem base bíblica para os 40 milagres que ele operou, que estão registrados na Bíblia. Ele operou muito mais. Amém? E ele operou diversos milagres. O primeiro foi nas bodas de Caná da Galileia, num casamento que ele transforma a água em vinho. E não é qualquer vinho, né, irmãos? Foi o melhor vinho. E aí depois, no decorrer das andanças dele ali em todo Israel, ele opera diversos milagres. E a Bíblia relata para nós 40 deles. E antes do pastor André me chamar, eu estava no culto semana passada, e Deus falou, né, sobre o maior milagre que ele operou. E eu estava até preparando já o esboço, aí o pastor mandou mensagem ontem, falou, Alexandre, você prega amanhã? E eu falei, prego, pastor, está prontinho já meu esboço. Porque Deus, ele quer falar com vocês sobre o maior milagre que ele já operou. Né? De todos os milagres, a gente sempre gosta de um profeta, a gente sempre gosta de um livro mais da Bíblia, não é assim? Sempre se identifica, né, com alguma história bíblica. Qual que você considera o maior milagre de Jesus que ele realizou? Pensa com você aí, só reflita. Qual é o maior milagre? Difícil, né, gente? Fazer o cego enxergar, fazer o morto de 4 dias viver. A régua vai aumentando, né, dos milagres. Você vai... qual que é o maior? E o maior milagre, irmãos, é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre que Jesus operou. Que foi morrer por mim e por você. Pelos meus e pelos seus pecados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia nós encontramos relatos de pelo menos 40 milagres realizados por Jesus. E qual que é o objetivo principal de todos os milagres que ele realizou? Quem está em busca de um milagre aqui? Deixa eu ver. O restante veio só para dar um rolê só. Quem está em busca de um milagre aí? Levanta essa mão assim, deixa eu ver. Amém, amém. E qual é o seu milagre? É uma cura física? A cura de uma doença? É uma restauração no seu casamento? É a libertação, talvez, da vida dos seus filhos? Talvez seja a restauração do seu casamento, a libertação de vício, uma bênção, um milagre financeiro, falar, Alexandre do céu, minha vida financeira precisa de um milagre mesmo, é só um milagre para resolver. Qual que é o milagre que você veio buscar aqui hoje? Sabe por quê, irmãos? Quando eu estava preparando esse estudo e vendo que de fato o maior milagre que Jesus operou foi o milagre da salvação, e a gente começa a observar todos os outros 40 milagres que a Bíblia relata, e a Bíblia é muito pontual em alguns sentidos, porque tem milagres. Você já parou para pensar que a Bíblia, ela relata nos 4 evangelhos?
Deus tem esse cuidado de relatar alguns milagres nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história. E aí a gente vai entender o propósito de Deus e através de Jesus operar alguns desses milagres. Ou melhor, todos os milagres. Porque o principal objetivo de qualquer milagre divino é apontar para Cristo e a sua mensagem de salvação. Todos os milagres de Jesus, irmãos, tinham um propósito. Diga comigo, tinha um propósito. Aí eu pergunto para você nessa noite: vocês estão buscando um milagre. E qual é o propósito da realização desse milagre? Para quê que ele vai operar um milagre na sua vida? Por quê? Porque a gente pede, por exemplo, um milagre de cura. Eu preciso tomar na minha esqueci o nome aqui? Coluna. Na minha coluna. Na minha coluna. Não consigo ir para a igreja, estou com a coluna ruim, aí vem a hora e Deus realiza o milagre. Uau! Deus curou o bico de papagaio, calopsita, bico de tudo tem nas suas costas aí. E aí, às vezes, a primeira oportunidade que você tem para vir para a igreja, o que você faz? Vai para o shopping. Qual é o propósito de Deus liberar sobre a sua vida hoje um milagre? Irmãos, todas as vezes que Jesus operou um milagre, foi para que todos se voltassem para a cruz, para a salvação, para entender que Ele era o Messias, que Deus tinha enviado Ele, e que era através dele que a salvação viria. Tem uma hora que ele é confrontado no Sinédrio, tem hora que ele é confrontado, na última que a gente ouviu aqui, dos 4 amigos que trouxeram, e Jesus, o que ele fala primeiro? Os meninos descem o rapaz, que é aleijado, e aí, o que Jesus fala para ele? Levanta e anda, vai? Não, o que ele fala primeiro? Perdoados estão os seus pecados. Sabe, irmãos, quando Jesus colocou essa palavra no meu coração, o Espírito Santo trouxe ela para mim, era de fato isso. Que a sua cura, o seu milagre, eles têm que ter um propósito, e que esse propósito de fato seja a cruz do Calvário na vida de outras pessoas. Porque todos que ele curou na vida desse jovem, por exemplo, é melhor perdoar, é mais fácil perdoar pecado ou falar levanta e anda? É isso que ele fala, não é? E ele é tão poderoso que aí ele faz os dois, né? Perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Sabe, irmãos, porque a hora que ele começa a liberar essa palavra de perdão de pecados, as pessoas começam a pensar sobre isso. Eles nem falaram nada, né? A gente ouviu essa palavra aqui. Só que Jesus, depois que perdoou os pecados, que é para isso que ele veio, o que ele veio fazer mesmo? Jesus veio fazer o que mesmo? Veio perdoar, veio salvar aquilo que havia sido perdido, veio restaurar a nossa aliança com Deus. Não é isso que Jesus veio fazer? E se nós não entendermos que o que Ele quer fazer em nós e através de nós tem de fato algo relacionado à cruz do Calvário, ao seu grande amor por nós e pelo mundo, irmãos, o porquê que Ele te curaria e liberaria um milagre para você? Nós cremos num Deus, que o nosso Deus é um Deus de propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito. Se vocês pegarem as Escrituras, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, cada livro remete à questão da vinda de Jesus. A Bíblia, às vezes você fala, né, a gente até brinca, né, às vezes você vai ver números. Para que números? Uma leitura extensa, uma leitura difícil, e aí depois você vai entender. Aí você vai em Mateus, começa uma leitura com a genealogia, você fala, para que eu quero saber quem foi a genealogia de Jesus? Porque lá atrás estava escrito que Jesus viria da raiz de Davi. E quando a gente pega de José até Jessé, a gente entende
que a palavra está se cumprindo. Então, nosso Deus, Ele é um Deus de propósito. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é um Deus de propósito. E se você tem pedido para Ele te liberar um milagre hoje, eu não sei qual que é, mas Deus sabe. E depois nós vamos orar por vocês aqui. E eu acredito que Deus está com a Bíblia fala que Ele está com as suas mãos estendidas para nos abençoar e para derramar sobre nós a sua bênção, o seu milagre. Mas aí eu quero que vocês pensem conosco, ou comigo. Qual é o propósito de Deus entregar na sua mão esse milagre que você está pedindo? O porquê? O que você vai fazer com ele? É para que o nome de Deus seja glorificado? Ou só para você ficar felizão e o seu bel prazer e o seu contentamento pessoal? Como eu disse, nosso Deus é um Deus de propósito. E se nós não entendermos que o nosso milagre, que está nas mãos do nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, esteja voltado para a cruz do Calvário e para aquilo que Jesus fez por nós, e que mais pessoas se rendam a Ele como nós nos rendemos um dia, não faz sentido Ele colocar nas suas mãos o milagre. Sabe, irmãos, a gente tem vivido num tempo difícil da igreja. As pessoas acham que aqui é um drive-thru. É tempo de fast food. As pessoas não querem compromisso, não querem relacionamento. Aí pedem, e a primeira coisa que fazem quando recebem, irmão João, é ir embora. E não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Quem é salvo aqui, tem certeza da sua salvação? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Esse é o maior milagre que Deus operou nas nossas vidas. Sabe, irmãos, porque às vezes a gente quer ser curado de uma enfermidade física. Quem não quer, né, irmãos? Nós vamos ao médico, às vezes sai de lá com um diagnóstico ruim, um diagnóstico tenebroso, e a primeira coisa que você faz é colocar na mão daquele que possui todo o poder mesmo, porque às vezes o médico fala, não tem mais o que fazer. O que você vai fazer? Só tem uma pessoa que eu posso recorrer agora, é Jesus. Só que mais do que curar o seu corpo físico, a sua mente, Ele quer salvar você, irmão, salvar a sua família, salvar os seus filhos, salvar os seus pais, salvar os seus amigos. E se nós não entendermos que o maior milagre que Ele pode operar na sua vida, na vida da sua família, é a salvação deles todos, através da sua vida, talvez não tenha propósito nenhum você receber um milagre hoje. Difícil palavra, né, irmãos? Um pouco dura, talvez. Mas Deus tem salvação para a nossa casa. Nós vamos viver esse maior milagre das nossas vidas. Sabe, irmãos, que a gente fica às vezes, eu queria viver uma pessoa que morreu ressuscitar. Deve ser incrível viver esse milagre, pastor. Mas o maior milagre é ver alguém vindo aqui se arrependendo, se entregando a Jesus, e se rendendo a Ele e falar: Deus, eu sou um pecador, perdoa os meus pecados. Como o pastor André orou aqui no domingo, escreve meu nome no livro da vida. Essa é a melhor oração, é o maior milagre. E às vezes, irmão, a gente fica focado, sabe? Não, eu quero um milagre, eu quero um milagre da minha vida financeira, eu quero que Deus me dê um carro novo, me dê uma casa nova, irmãos, se não for para glorificar a Deus, irmãos, para que Ele vai te dar? Além desses milagres registrados, né, que separamos aqui, são 40, a transformação em água e vinho. Jesus curou o filho do oficial de Cafarnaum, expulsou o espírito maligno de um homem, curou a sogra do Pedro, dos doentes e oprimidos ao entardecer, a primeira pesca maravilhosa no lago de Genezaré.
curou o homem leproso, o servo do centurião de Cafarnaum, o paralítico trazido pelo telhado, a mão atrofiada, ressuscitou o filho da viúva, uma tempestade no mar e acalmou. Diversos tipos de milagre, irmãos, seja com o tempo, em relação ao tempo, a saúde física, espiritual, emocional das pessoas. Curou muitos doentes em Nazaré, andou sobre as águas, multiplicou os pães, os peixes, curou o inválido lá no tanque de Betesda, curou o homem mudo, os cegos, a filha do Jairo. Depois a segunda multiplicação dos peixes, o cego de nascença, o cego de Betsaida, depois a transfiguração de Jesus, depois o homem possesso com o espírito maligno, depois retirou um dinheiro na boca do peixe, um endemoniado mudo e surdo, a mulher aleijada de 18 anos, o homem com hidropisia no sábado, 10 leprosos, o Lázaro, a visão do Bartimeu, depois seca a figueira na entrada de Betânia, a cura a orelha decapitada do Malco. Diversos milagres, irmãos, diversos milagres. Mas a gente vai entender aqui que desses milagres que Jesus operou, sempre tinha uma palavra que voltava as pessoas para a profecia que havia desde Gênesis para o povo de Israel, que um dia viria um homem, o Messias, e que salvaria toda a humanidade. Todas as curas, irmão, todo esse processo de Jesus sempre voltava as pessoas, e aqueles todos que enxergaram o que estava acontecendo, miravam para Jesus. Olha para mim, você vai receber o seu milagre quando ele estiver conectado com a vontade de Deus. Então você fala assim: Deus, o milagre que eu tenho pedido é para que as pessoas que vão viver esse milagre comigo, vão ver esse milagre na minha vida, vão se voltar para a sua palavra, vão se voltar para a sua pessoa, Deus. Esse que tem que ser a nossa oração, para que você de fato viva o milagre de Deus na sua vida. A gente falou essa semana nas células sobre sobre perseverar, sobre Caleb, esperar 45 anos na promessa de Deus. Não é isso que a gente aprendeu? Entenda, irmãos, que quando o seu milagre chegar, que ele esteja de fato alinhado com a vontade do Pai. Vamos continuar aqui, daqui a pouco meu tempo vai embora, o pastor vai ficar olhando para mim, aí eu fico nervoso. João capítulo 20, 30 e 31 fala assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Até aí vocês entenderam? Tudo certo? Jesus fez muitas outras coisas também. Então a Bíblia relatou 40 delas. 40 milagres top, vamos falar assim. Fora aquilo que a Bíblia não relata. Mas João ele relata um pouquinho mais para frente, que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus operou e fez, não tinha livros que caberia. E qual que é o propósito dos milagres de Jesus? Os propósitos dos milagres de Jesus eram para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai, e a demonstração da grandeza do seu poder, e a revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus. Não era aleatório, irmãos. A gente vai olhando às vezes as escrituras e vai lendo e vai vendo esses milagres, a gente vai vendo, às vezes saltitados, às vezes você vai diversas histórias e parábolas, e vai vindo e você vai vendo alguns milagres acontecendo. E quando a gente observa que de fato tudo tem um propósito e que nada do que Jesus fez foi aleatório, a gente entende que de fato Deus estava cumprindo o seu propósito através da vida de Jesus. Sabe, irmãos, porque ele começou a ficar famoso, conhecido todo o povo. Sabe por quê, irmãos? Eu perguntei quem que recebeu o milagre aqui, às vezes não vem contar aqui no altar. Porque o milagre, quando você recebe, não é para você ficar caladinho, escondido debaixo da... Não vou contar para ninguém não. Não, irmãos. O milagre tem que ser exposto. E falado: olha, gente, eu estava passando por essa dificuldade e Deus operou um milagre na minha vida. Aí vai falar: mas como? Eu não sei, porque milagre, como eu disse, não se explica.
Milagre se vive. Porque se for explicado, irmãos, então não foi um milagre, foi alguma questão de ciência. Mas quando é alguma coisa inexplicável, irmãos, por exemplo, nós já vimos diversos testemunhos aqui. Você vai lá e faz um exame. E aí você está lá com as pernas tremendo, chega com o seu resultado, Josete, para o médico. E aí tem um resultado horrível. E aí você traz aqui, o pastor ora, a igreja ora, daqui a pouco você vamos repetir esse exame agora. Aí você repete o exame. Aí o médico fica, como diz o outro agora, é o biruleibe, né? Mas não tem mais nada aqui nesse exame. Mas peraí, tinha um nódulo, tinha e tal, e agora não tem mais nada. Como é que você explica isso para a ciência, irmãos? Não se explica, porque milagre se vive. Ó, doutor, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que não tem mais nada porque Jesus me curou. Não é assim que a gente faz? Mas, irmãos, às vezes a gente fica caladinho, a gente recebe um milagre, a gente recebe uma bênção de Deus, e a gente não conta para ninguém, ou só para aquelas pessoas que estão no círculo de amizade. Por isso que o pastor às vezes insiste, vem cá contar um testemunho. Vai contar o testemunho, irmão, não é para você vir aqui e falar meia hora, não, irmãos, é rapidinho. Olha, gente, estava passando por isso, e aí Deus operou um milagre na minha vida nesse sentido. Sabe para que é isso, irmãos? Não é para que o nome do pastor André seja glorificado, o nome de quem orou por você seja glorificado, mas é para que Deus e o seu santo e poderoso nome seja exaltado e glorificado. E aí sabe o que faz com quem está em volta de você? Fala, mas peraí, se ele viveu esse milagre, eu também posso viver. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo, sempre fazia ponte com a sua mensagem. Quando Jesus alimentou a multidão em João 6,35, ele se declarou o que depois? Ele multiplicou os pães. O que ele falou depois? Eu sou o pão da vida. Não é aleatório, irmão, alimentar aquele povo, não. Por que os discípulos falaram, não, vamos para um pouquinho mais longe, Jesus? Porque esse povo está com fome para a gente dispensar e ir para um vilarejo para eles comer. E aí, não, vamos alimentar o povo. Não é aleatório, irmãos. Porque logo após isso ele fala, eu sou o pão da vida. Aí depois, quando ele abriu os olhos do cego, em João 9, do 1 ao 10, ele se revelou como o quê? Eu sou a luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro lá, esse foi um milagre que, olha gente, imagina, o corpo já podre, fedendo, o povo tudo chorando, até falou, Jesus, você chegou atrasado, já era. Esqueceram de quem era Jesus. Aí ele, Lázaro, vem para fora. Aí sai Lázaro lá, tudo bonitão. Aí o que ele afirma depois? Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, tudo tem um propósito. Se o que você está pedindo, aquilo que você quer viver, não estiver alinhado com os propósitos de Deus, irmãos, às vezes seja isso porque o seu milagre não chegou ainda. Dá para pensar? Todos os milagres de Jesus têm significado espiritual, pois indicam uma realidade que não podemos ver, muito maior do qual podemos ver, e com isso se abre um plano de redenção para a humanidade. Ele começa a operar esses milagres, as pessoas começam a entender, pô, quem que é esse cara? Que opera milagre, que cura, que liberta, que perdoa pecado. E as pessoas começam a entender, de fato ele é o Messias. Sabe por quê, irmãos? Porque ele chega num contexto difícil. E aí o povo de Israel, o povo judeu, de certa forma, estavam esperando, sabe aquela irmãzinha solteira, que está esperando o príncipe encantado no seu cavalo branco? Lembra disso? Às vezes ele não vem sentado num cavalo branco. Às vezes ele vem num jumentinho. Às vezes ele não é loiro, dos olhos azuis, como um Brad Pitt. Não é um Tom Cruise, não é esse aí. O Paione veio eu. O pastor Deus veio o pastor André. Para Martinha veio o Cris. E nós somos os príncipes delas, né, gente? Concorda comigo aí, camarada? E os judeus, irmãos, eles estavam esperando o Messias chegando com toda a glória, todo o poder. E aí chega Jesus, montado, não foi nem num cavalo branco, irmãos.
Foi num jumentinho. Então eles não acreditavam que Jesus, porque tinha muitos falsos profetas na época. Muitas pessoas falando que era, e não era. E aí, quando Jesus vem, o que Deus faz? Milagres e maravilhas para que o nome de Jesus seja promovido. E foi através disso, irmãos. Primeiro, que Jesus era um cara legal, tá? Sabia que Jesus era um cara legal? Porque se ele não fosse um cara legal, gente, ninguém ficava perto dele, porque ninguém gosta de gente chata. Olha pro seu irmão aí, fala, você não é chato não, né? E as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Só que para confirmar que ele era o Cristo, o que tinha que acontecer? Milagres e maravilhas e sinais do alto céu precisavam acontecer naquele lugar. E aí começa a virar aquele reboliço, porque ele era um monte de religioso, e aí Jesus operava onde? Quebrava os tabus, né? Ai, mas você vai operar, vai curar num sábado? Mas quem que é você para perdoar pecados, se não Deus? Eles não tinham entendido de que Jesus era Deus. Então esses milagres, essas coisas foram acontecendo para que o nome dele fosse promovido. Portanto, os milagres de Jesus apontavam que o Senhor desejava curar o homem tanto na esfera física como na espiritual. Na cura, por exemplo, do homem paralítico em Mateus 9, do 1 ao 2, no primeiro momento Jesus concede perdão aos seus pecados. E em segundo lugar vem o milagre da cura física, que ele também comprova a sua autoridade para perdoar pecados. Sabe, irmãos, às vezes antes de Jesus curar você, Jesus quer perdoar os seus pecados. Sabe, o obreiro Alexandre leu um versículo ontem lá no culto de homens, na reunião de homens, dos dois homens que foram orar, que era o republicano e o outro era o fariseu. Aí o fariseu vai orar, irmãos. E ele fala: ai, Senhor, eu guardo os seus mandamentos, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, eu não sou como aquele ali, né, que não é nem nosso. Essa foi a oração de quem? Do crente, irmão, era o crente da época lá, não era muito crente não, mas era o crente. Aí chega o republicano, irmãos, ele esmurra o seu peito, ele fala: Senhor, me perdoa, que eu sou um pobre e pecador, tem misericórdia de mim. Não é isso que ele faz? Sabe, irmãos, para você viver o seu milagre, às vezes você vai precisar fazer a sua oração, pedindo a misericórdia dele, que se renova a cada manhã, e falando: Deus, me perdoa, porque eu sou um pobre pecador, que às vezes não merecia nem estar diante da sua presença, mas eu creio que o Senhor é poderoso para perdoar os meus pecados. Aí sim, irmãos, as coisas começam a clarear para que o seu milagre chegue. E o significado dos milagres de Jesus? Ao observarmos essa lista, né, podemos constatar que a maioria dos milagres de Jesus foram milagres de cura. Jesus não queria ser popular ou satisfazer as pessoas que assistiam o milagre da cura. Além da cura física e aliviar o sofrimento da pessoa, tem um significado muito maior que aponta Jesus como Cristo, o Messias que tem toda a autoridade no céu e na terra. O significado de todos esses milagres de Jesus eram essencialmente que o reino de Deus estava se manifestando. Os milagres apontam para o domínio total de Jesus sobre tudo e todos, sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico. Tudo se curva perante Jesus e a sua palavra. Sejam enfermidades, demônio, natureza ou até mesmo a morte. Vocês entenderam que o maior milagre é a salvação? E que há salvação para você e para sua casa? A gente vai orar daqui a pouquinho, já estou partindo para o encerramento aqui, pastor.
Eu não vou chamar vocês aqui na frente, a gente vai fazer já o corredor daqui a pouco, já falei com a Silvana. E eu gostaria que você hoje não viesse passar pelo corredor mentalizando e pensando numa cura física, numa porta de emprego, num milagre financeiro. Mas é que você mentaliza de fato a sua salvação. E eu gostaria que você viesse pensando nesse corredor, que você for receber a oração aqui dos obreiros, dos pastores, de pelo menos, você conhece 3 pessoas que ainda não são salvas? Que precisam conhecer esse Deus grandão? Você conhece? E que você viesse talvez falando o nome dela, pastor, para que a salvação chegue para ela. Que ela viva talvez esse milagre que você já viveu, irmão João, Alex. Esse milagre que nós já vivemos, sabe? Estamos vivendo. E que mais pessoas possam viver esse grande milagre. E que elas possam entender que após esse grande milagre acontecer na vida delas, os outros é fichinha. Porque o maior milagre de fato é, irmãos, morrer para um bando de gente igual nós, que nem merecia, ser açoitado, judiado, ser pendurado no madeiro e sem merecer nada disso. Esse é o maior milagre que nós precisamos viver. Tem salvação para sua casa, irmãos. Portanto, os milagres de Jesus não são para a glória própria, ser popular, satisfazer vontades e desejos humanos, mas chamar o homem ao arrependimento, sair da vida de pecado para uma nova vida. Nós fomos alvos de um grande milagre, o milagre da salvação em Cristo Jesus. Fomos salvos do pecado e regenerados para uma vida de santidade. Nossa oração deve ser como a de todos os discípulos, lá em Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Está separado aqui em algum lugar? Coloca para mim então. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Sabe, irmãos, quando você entender que a salvação de fato é o maior milagre, todo esse restante que a gente falou aqui, desses 40 milagres, e milagres ainda maiores, vão seguir aqueles que proclamarem as boas novas de Jesus. Porque o milagre vai seguir os sinais, vai confirmar a palavra de Deus. Se você anunciar as boas novas da salvação, os milagres vão acontecer quando você orar para alguém ser curado. A libertação vai chegar para quando você orar e alguém pedir libertação, vai ser liberto. Quando você expulsar os demônios vão embora. Porque o maior milagre, irmãos, é o milagre da salvação. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Para que semelhante modo nós possamos... Eu gostaria que ninguém saísse agora é um momento importante, tá? O diaconato aí, por favor. Nós vamos orar. O céu vai descer nesse lugar, irmãos. Feche seus olhos. Já vou passar para a pastora André, posso subir aqui já, pastor? Quem que é que precisa de salvação? Começa a falar com Deus aí. Começa a já mentalizar, começa a falar esses nomes aí que precisa de salvação. Quem precisa de salvação? Quem precisa viver esse milagre lá na sua casa? Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua rua onde você mora. Quem precisa viver esse grande, maravilhoso e poderoso milagre? Irmãos, entenda que tudo tem um propósito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você possa pregar este grande milagre. Que você possa viver este grande milagre. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a gente está salvo. A gente acha que a gente está convertido. E às vezes a pior mentira de Satanás é nos enganar que nós estamos convertidos. E às vezes a gente já está convencido que a gente não tem uma vida com Deus,
A gente não vive em santidade. E às vezes você acha que você está salvo, irmão. Se você não mudar a rota, se você não recalcular isso aí, irmãos, só tem um lugar para você. Então que nós de fato sejamos salvos, irmãos. Que nós possamos passar uma eternidade juntos, adorando e servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque o inferno, irmãos, não foi feito para nós. Não foi feito para os filhos de Deus. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas a missão dele, irmãos, é levar o máximo de pessoas, às vezes mentindo, ou melhor, sempre mentindo, que às vezes que Jesus não opera mais milagre, que Jesus está demorando para vir. E se Jesus viesse agora, irmãos, de fato você estaria salvo? Se a igreja fosse arrebatada agora, pastor André, será que todos nós subiríamos? Irmãos, se nós não vigiarmos, esse milagre pode passar pelos vãos dos nossos dedos. Mas chegou salvação para sua casa. Aleluia. Vamos cantar um louvor, o pastor André vai conduzir aqui o diaconato. Feche teus olhos, siga espírito de oração, esquece do seu vizinho agora. A salvação é algo individual. Por mais que eu ame a minha família, os meus irmãos, os meus tios, primos, e eu queira que eles estejam comigo na glória, é uma decisão que vai depender deles.